que diz assim, eu estou com uma nova versão e vou usar alguns textos do livro que nós usamos para casais. Gênesis 2, 24, que diz assim: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa, ou uma só carne. O interessante sobre o dever do homem, a importância do homem na sociedade, no casamento, que o homem ele é responsável pela lei na sua casa. É responsabilidade do homem, a lei na sua casa. A ordem também é responsabilidade do homem na sua casa. Também é responsabilidade do homem a coesão, a unidade. Isso é responsabilidade do homem. É responsabilidade do homem a proteção. Ele protege a sua família. Isso é responsabilidade do homem. Também é responsabilidade do homem a promoção. Ele promove a sua família. Ele promove a sua casa. E também é responsável, o homem é responsável pela provisão da sua casa. O homem é que provê para a sua casa. Ele é o responsável, né? A maior responsabilidade de uma casa é do homem, porque Deus entregou para Adão o jardim. Então essa responsabilidade é do homem. O homem não pode transferir para a mulher essa responsabilidade, porque Deus entregou para Adão o jardim. Então a maior carga em uma casa, o maior peso em uma casa, quem leva é o homem, quem carrega é o homem. Tem um pastor que ele brinca, que ele diz que na igreja dele o homem nasceu para pagar boleto. A maior carga do homem, o maior peso em uma casa é do homem. O homem que deve levar a carga maior. O homem que deve levar o peso maior. Se tiver um peso na sua casa, uma carga, um peso, você deve ser o primeiro a pegar esse peso, porque a carga maior é do homem. Deus entregou o jardim para Adão e não para Eva. E antes de Adão receber uma esposa, Deus deu a ele um trabalho, jardim. Algumas pessoas querem se casar antes de ter um trabalho. Tem pessoas que pensam que primeiro Deus deu a Adão uma esposa e depois deu um trabalho. Não, a primeira coisa que Deus deu para Adão foi um trabalho. Então, quando alguém vai se casar, a primeira coisa que ele deve se preocupar, e a primeira pergunta que ele deve fazer para o seu noivo é: você trabalha? Você gosta de trabalhar? Se ele falar não, trabalha do diabo, você vaza pela direita para você não ter que pedir esmola para dois, se ele não gostar de trabalho, porque a primeira coisa que Deus deu para o homem antes de uma esposa foi um trabalho. Então, se o sujeito não gosta de trabalhar, vai viver às custas do sogro, da sogra ou da mãe, porque antes de dar uma esposa, Deus deu a ele um trabalho. Então Deus não queima etapas. A terceira coisa, Jesus disse: a minha noiva é a minha glória. Isso quer dizer que a esposa é a glória do homem, porque Jesus disse que a minha noiva é a minha glória. Então, se você tem uma esposa, você tem uma glória. Você não tem um problema, você não tem uma perturbação. Se você tem uma esposa, você está do lado de uma glória, porque Jesus disse: a minha noiva é minha glória. Então a sua esposa é a sua glória. E o homem toma a frente, não é a mulher que toma a frente. Deus fez o homem para tomar a frente. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, Jacó no Val de Jaboque. Jacó não mandou a sua esposa ir lutar com Deus. Jacó disse: isso é comigo, sou eu que vou lá no Val de Jaboque lutar com Deus. Talvez Jacó poderia dizer: vai lá, Raquel, talvez alguém vai morrer e você morre no meu lugar. Talvez Jacó poderia dizer: vai lá, Lia, se Deus tiver que matar alguém, mata você. Mas Jacó não, Jacó tomou a responsabilidade. Ele disse: isso é comigo, sou eu que vou lá no Val de Jaboque lutar com Deus. Ele saiu de lá ferido,
machucado, né, mancando, né, mas ele tomou a frente, ele lutou pela sua família. Então, se tiver que alguém morrer na sua casa, isso é duro para os homens, mas o homem deve ser o primeiro a morrer. Se tem alguém lá na sua casa que tem que morrer, se chegar um bandido na sua casa e falar, vou começar pela mulher e pelos filhos, você tem que levantar a mão e dizer, eu serei o primeiro a morrer, porque o primeiro da casa a morrer tem que ser o homem. O homem, ele é o responsável. Jacó disse, é comigo, eu que vou para o Val de Jaboque, sou eu que vou lutar com Deus. Ele deixou sua família em um lugar e ele foi lá lutar com Deus, e diz a Bíblia que ele prevaleceu. Então o homem toma a frente. Jacó não mandou nenhuma das suas esposas. Um homem pode levar toda a sua casa para a maldição. Um homem pode levar toda a sua família para a maldição, quando ele esconde algo errado ou pecado dentro da sua casa. Nós temos o exemplo de Acã, que escondeu ouro, prata, e escondeu uma capa babilônica dentro da sua casa, que era símbolo da idolatria. E Deus disse que não era para pegar aquelas coisas. E ele pegou ouro, prata, escondeu na sua barraca, escondeu na sua casa. E diz a Bíblia que todos da sua casa morreram, foram mortos, por causa de atitude de um homem. Olha a importância de um homem em uma família. Por causa da atitude errada de um homem, Acã, ele levou até os seus filhos inocentes a morrer. O bebê foi levado para ser morto. Não sabia por quê. A criança estava sendo levada para ser morto, apedrejado. Talvez o filho olhando para sua mãe, dizendo, mãe, por que nós vamos ser apedrejados? Por que nós vamos ser queimados ao fogo? Sua mãe pode ter olhado para o filho e falar, seu pai fez a grande besteira, agora todo mundo vai morrer. Então, a atitude errada de um homem pode levar toda a sua casa à destruição. Quando Acã escondeu o ouro e a prata que ele pegou em Jericó, dentro da sua barraca, dentro da sua tenda, dentro da sua casa, que Deus proibiu, ele trouxe maldição para toda a sua casa, e todos morreram. O jumento dele morreu, o filho dele morreu, tudo que tinha na sua casa morreu por causa da atitude errada de um homem. Então, para você ver a importância de um homem em uma casa. E quando o homem dá bola fora, quando o homem pisa fora, ele atrai a maldição não só para ele, mas para toda a sua casa. Então Acã atraiu maldição para toda a sua família, porque ele escondeu maldição na sua casa. Se os filhos estão rebeldes em casa, a culpa é do homem, não é da mulher. Se você tem na sua casa filhos rebeldes, não é a mulher que é culpada, o homem é que é culpado. Porque Deus te deu a autoridade. Deus deu autoridade para o homem. Deus não cobrou lá no jardim de Eva. Quando ele entregou o jardim para Adão, ele foi em cima de Adão. Ele cobrou Adão. Eva que comeu o fruto proibido, mas ele não foi em cima de Eva, ele foi em cima de Adão. Então, se tem filho rebelde dentro da casa, culpado é o pai, culpado é o homem. O maior culpado é o homem por filhos rebeldes dentro de casa. Deus apertou Adão. Quando ele apertou Adão, Adão tentou sair fora. Ele disse, a mulher que tu me desse como esposa. Ele tentou transferir para a mulher. Quando a mulher foi apertada, culpou a serpente. E aí Deus deu a sentença para todos. Então os filhos que estão rebeldes dentro da casa, a culpa é do homem. O homem e a mulher são diferentes, porém são poderosos quando estão juntos. O homem pensa diferente da mulher, a mulher pensa diferente do homem, mas são poderosos quando estão unidos. Por exemplo, você pode pegar duas mulheres, elas podem passar a vida toda fazendo sexo, não nasce nada, não tem poder, são iguais. Você pode pegar dois homens, eles podem passar a vida toda fazendo sexo, não nasce nada, são iguais. Mas quando você pega uma mulher e um homem, nasce um bebê, tem poder. Então Deus pega coisas diferentes, pensa diferente, pensa de outra maneira e tem poder. Então Deus gosta de usar coisas diferentes.
Então o homem e a mulher são diferentes, porém são poderosos quando estão juntos, quando estão unidos. A esposa, ela é auxiliadora. Na Bíblia, Deus diz: eu vou fazer uma auxiliadora, uma ajudadora, né? Ela não é sugadora. Tem algumas mulheres que são sugadoras. Aqui não tem não, né? Mas tem algumas mulheres que são sugadora, não são ajudadoras, que a função da mulher é ajudar. Deus disse: eu vou fazer uma ajudadora. Não é sugadora, não é problemática, não é que gasta tudo, é uma ajudadora. É a função da mulher, ajudar. Eis-me aqui, estou para ajudar. Eu ouvi uma frase interessante que diz que situações difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram situações fáceis. Situações fáceis geram homens fracos. Isso quer dizer, se você não enfrentar dificuldade na sua casa, você não pode ser um homem forte. Se você não enfrentar dificuldade na sua família, você não pode ser um homem fraco. Se você não souber o peso que é carregar uma família, né, os problemas que vão aparecer na sua casa, se você fugir disso, você vai ser um homem fraco. Mas quando você enfrenta coisas difíceis, né, coisas terríveis, isso te faz um homem forte, porque você não corre nem transfere para outro, você encara a situação, você diz: é comigo. Então situações difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram situações fáceis, e situações fáceis geram homens fracos. Cara que só quer facilidade, mamão com açúcar, não quer pagar o preço, ele só quer coisinha molezinha, né? Quando ele enfrentar a primeira tempestade, ele não vai aguentar, porque ele só sabe lidar com coisas fáceis. Então foi Deus que planejou a família. Em Gênesis 2:24, né? Diz que por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. É interessante que aqui também tem uns pilares do deixar. Deus disse que o homem deve deixar. Primeiro, deixar geograficamente. Casal morando na casa dos pais, casa e vai morar na casa dos pais. Isso é um grande erro. O deixar é geograficamente. Eu vou casar, eu tenho que sair daquele lugar. Eu não posso continuar naquele lugar, né? Eu tenho que sair dali. Deus diz deixar. O deixar geograficamente, o lugar. Eu tenho que me mudar, né? O segundo é financeiramente. O deixar financeiramente. Estou deixando meu pai e minha mãe financeiramente. Eu não vou ficar mais dependendo do meu pai. Às vezes o sujeito casa e o pai é que faz as compras. Continua dando mesada. O pai continua dando a mesada, a moça casa e o pai continua dando cesta básica. Não, é o deixar financeiramente. Eu agora não vou ficar dependendo do meu pai. É lógico que os pais sempre ajudam. Dão ajuda aqui, dão ajuda ali, a mãe ajuda, mas ficar sustentando filho casado, marmanjo, isso não é obrigação do pai, né? Então, o deixar geograficamente, sair da casa dos pais, deixar financeiramente, e o terceiro, deixar emocionalmente, porque tem gente que casa, brigou, quer ir para a casa da mãe, vou para a casa de mamãe, né? Liga para a mamãe, né? Você deve ligar para sua mãe quando for coisa grave, né? Mas coisa leve, não, você deixou emocionalmente. Você não é mais um bebê, não é aquela menina, aquele bebezinho, não. Você agora sabe resolver as suas coisas. Você se casou, você agora é um adulto. Você sabe resolver. Então, deixar emocionalmente. Por que muitos não respeitam essas bases? Por causa do financeiro. E o sábio Salomão já disse: o dinheiro por tudo responde. Então muitas vezes o dinheiro nos deixa encurralado e nós quebramos alguns princípios de Deus. Porque eu não posso alugar casa, eu não tenho dinheiro, eu tenho que morar com minha mãe e com meu pai.
Eu não posso pagar um aluguel. É melhor ficar aqui na casa do meu pai, casa da minha mãe é aposentada, meu pai, se eu não tiver trabalho eu vou comer, que é coisas fáceis. E aí passa a vida toda lá, não consegue construir a sua casa. Por quê? Fica ali acomodado. Eu vou ficar aqui na casa de meu pai, aqui tá bom. Eu vou ficar aqui na casa da minha mãe, aqui tá bom, né? E a frase que eu li aqui no início: situações difíceis geram homens fortes geram situações fáceis, situações fáceis geram homens fracos. Aí fica morando na casa do pai e da mãe, nunca tem coragem de sair. Eu vou morar de aluguel, vou trabalhar, vou comprar um terreno, Deus vai abrir a porta, eu vou construir a minha casa, eu vou ter aquilo que é meu, eu vou batalhar, eu vou me esforçar. Então muitos quebram esses princípios por causa do financeiro. É melhor morar com meu pai e minha mãe, todo mundo junto, porque aqui eu não vou passar fome se eu ficar desempregado, que é a situação fácil. É interessante você sair geograficamente, porque tem pessoas na sua vida que vai querer se meter no seu casamento, na sua casa. Por exemplo, seu sogro e sogra são bênçãos, mas eles precisam saber os seus devidos lugares. Sogro e sogra é uma bênção. Quem tem sogro aqui? Vivo, levanta a mão. O sogro e a sogra é uma bênção. Mas como você vai morar na casa do seu sogro e da sua sogra e você quer colocar o sogro e a sogra nos devidos lugares? Você quer cantar de galo no terreno dos outros? Não dá certo. Primeira coisa que a sua sogra vai falar: ei, filha, aqui que é a dona aqui sou eu. Baixa a sua bola. Primeira coisa: ei, quem é a dona disso aqui sou eu. Fala baixo. Você está na minha casa. Então, seu sogro e sogra são bênçãos, mas eles precisam saber os seus devidos lugares. Sogra é bênção, mas tem que ficar no seu lugar certo. Interessante que diz em Filipenses 1,6, Paulo diz: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Isso aqui nos ensina que Deus vai terminar aquilo que ele começou na sua vida. Deus não deixa nada para o meio do caminho. A boa obra que Deus começou na sua vida, a boa obra que Deus começou na sua família, a boa obra que Deus começou com você, ele vai terminar. É só você obedecer os princípios, né? Se você não obedecer os princípios de Deus, sempre a casa corre o risco de desabar. Tem um texto interessante em Lucas capítulo 6, versículo 47 e 48. Jesus disse assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu o fundo e pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Aqui tem uns princípios de Deus para a minha vida e para a sua vida, né? Os cuidados que se deve ter com uma edificação, senão a casa se arrebenta, né? Antes de se iniciar uma obra, faz-se um estudo em que são avaliados a profundidade do solo, o peso, a altura do edifício. Isso deve ser avaliado. E todos nós teremos problemas na vida, seja você temente a Deus ou não. Todo casal, toda casa terá problema na vida. Não é porque você está servindo a Deus que você não vai ter problema. Vai aparecer problema financeiro, vai aparecer problema na saúde, vai aparecer problema na sua casa. Não é porque você serve a Deus que não vai ter problema. Vai aparecer problema. Agora, a tempestade, a chuva, o vento bate em todas as casas. Não bate só na casa do ímpio, não. Não bate só na casa daqueles que não temem a Deus. Bate em todas as casas. Vai bater na casa do obreiro, vai bater na casa do irmão, vai bater na casa do pastor, vai bater na casa de todos.
toda a construção tem as suas regras. E qualquer pessoa que despreza os fundamentos, ele está caminhando para a ruína. Você pode trabalhar muito, mas se o Senhor não edificar a casa, o seu trabalho será vão. Você pode trabalhar muito, mas é Deus que edifica a casa. Deus deixou a Bíblia como nosso manual. A Bíblia é o nosso manual. Como eu devo agir, como eu devo prosseguir, o que devo fazer, né? E nós devemos ter um prumo na nossa vida. E a Bíblia diz, lá em Amós 7,7, tem um texto que diz: mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Estava dizendo que Deus, na visão dele, estava levantando um muro e ele tinha um prumo na sua mão. O prumo denuncia se a parede está torta ou não. Que deve ter pedreiros aqui que sabe disso, que trabalha com prumo. Vai denunciar se aquela parede está torta ou não. Então a nossa vida, né, quando ela está com Deus, ela está reta. Mas quando nós quebramos os princípios de Deus, fica torta. Fala, aquele irmão é todo torto, aquela irmã tem uma vida toda torta, né? Aquela irmã tem uma conversa toda torta, né? Aquele obreiro tem uma conversa toda torta, porque não está no prumo de Deus, não está alinhado. O prumo denuncia, né? O cristão, com a sua família, vive a vida pelos princípios. O que são princípios? São as leis que Deus deixou para nós. Não posso cometer adultério, isso é um princípio. Não posso roubar, isso é um princípio. Não posso contar mentiras, isso é um princípio. Eu não posso enganar, isso é um princípio. Não posso lutar contra a minha casa, dividir a minha casa, isso é um princípio. Então, são leis que Deus deixou que nós não podemos quebrar. E tem algo também interessante, Mateus 22, 37, que diz que ame ao Senhor o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. A família é o primeiro campo de aprendizagem e treinamento. E é difícil ser o missionário evangelista na sua casa. Que coisa difícil é ser o evangelista, ser o missionário na sua casa. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar e priorizar o reino de Deus na nossa casa. Buscar primeiro o reino de Deus, priorizar o reino de Deus na nossa casa. Porque tem gente que às vezes se diz ser cristão, que serve a Deus, né, mas não tem os princípios do reino, não tem os princípios de Deus. O sujeito é casado, bate na esposa, se diz ser cristão. Ele diz que é cristão, mas bate na mulher. A mulher joga a panela nele, né, dá voadora, pega a faca e diz que isso é um lar cristão. Isso pode ser qualquer coisa, menos um lar cristão. Como é que você vai ser evangelista da sua casa desse jeito? Nós sabemos que todo casal tem problema, discute, né? No lar cristão tem a discussão, você discute, mas não é porque você está discutindo com a sua esposa que você vai dar um tapa nela. Não tenho domínio. Na Bíblia tem domínio próprio. Você pode ter vontade, uma coisa é você ter vontade, outra coisa é você fazer. Eu escutei o pastor Cláudio Duarte falando algo interessante, que a esposa dele estava demorando mais de 2 horas no salão, e ele ficou lá esperando, e já estava irritado. Quando ela saiu, ele falou que a vontade dela era pegar no cabelo dela e sacudir seu cabelo. Mas ele falou, só fiquei com vontade, não fiz. Porque uma coisa é você ter vontade, outra coisa é você fazer. Não estava discutindo com minha mulher, ela me irritou, dei logo um tapa nela. Não estava discutindo com meu esposo, peguei a panela e peguei a faca e fui para cima dele. Não, isso não é lar de cristão. Pode ser lar de qualquer pessoa, mas não é lar de cristão. Às vezes o sujeito é cristão dentro da igreja, né?
Mas em casa é quase um demônio. E tem um hino do grupo Cainó que fala assim: mamãe, vamos morar lá na igreja, porque lá papai é tão bonzinho, lá papai não bate na senhora, lá papai te trata tão bem, vamos morar na igreja, mamãe. Então é difícil ser um evangelista na sua casa, é difícil ser um missionário na sua casa, coisa difícil. Tem uma história de um homem que ele morreu, e ele era um homem que batia na esposa, maltratava a esposa. Esse homem morreu. Aí foram lá para a capela e algumas pessoas começaram a fazer aí a homenagem àquele homem. E aí algumas pessoas pegavam o microfone e diziam: poxa vida, esse homem tão bom, um homem de Deus, um homem que servia a Deus, um homem que deu a sua vida pelo rei, homem bom. E a viúva estava chorando do lado com seu filho, e tantas pessoas pegando o microfone e falando: poxa vida, que homem bom, quantas coisas boas esse homem fez pela sociedade, quantas pessoas esse homem evangelizou, homem bom, jamais encontrei um homem tão bom na minha vida como esse. E cada um pegou e falou alguma coisa. Aí a viúva que estava assim chorando do lado falou: filho, dá uma olhadinha naquele caixão para ver se é seu pai mesmo, que eu acho que ele não está falando eu não, eu acho que ele está falando de outra pessoa, que ele está falando um homem bom, um homem justo, um homem honesto. Dá uma olhadinha naquele caixão para ver se é seu pai mesmo que está lá, porque tem gente assim, né? Parece que todo morto é bom, né? Todo morto é uma bênção. Agora tem algo interessante também na Bíblia, que diz em Provérbios 1,7, que diz que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Não existe a sabedoria sem o temor a Deus. Quem não quer aprender é tolo. Tem coisas que eu sei, mas tem coisas que eu não sei. Tem tantas coisas que nós não sabemos, né? Tantas coisas que nós não sabemos, e temos que aprender com os outros. Tem sempre alguém a nos ensinar, né? Quem não quer aprender é tolo. Eu já sei, tem gente que diz: eu já sei, não precisa aprender mais nada. Não, mas a Bíblia diz que os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. É o tolo. Mas o sábio, ele quer aprender. Quem é sábio está sempre aprendendo, né? Quem é sábio está sempre corrigindo a sua rota, né? Temor significa respeito, honra e obediência. É o que significa temor. Se você tem temor, você é uma pessoa equilibrada. Equilibrada no seu casamento, equilibrada na igreja, equilibrada com seus amigos. Você é uma pessoa equilibrada, você teme a Deus. Não é um perturbado, não, você é uma pessoa equilibrada. E em Provérbios 16, 18, diz algo interessante, que antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. A soberba vem antes da ruína. Tem gente que diz: já sei tudo, não preciso de aprender com ninguém, eu sei todas as coisas. Então a Bíblia diz que a soberba vem antes da ruína. Ele diz: eu não preciso de ninguém, eu posso resolver tudo sozinho. E na verdade nós já nascemos precisando de alguém, né? Tem gente que diz: ninguém nunca fez nada por mim. Tem gente que diz: quando eu nasci, minha mãe me abandonou e meu pai, então não tem gratidão para dar com ninguém. Mas alguém te criou, teve uma avó que te criou, então seja grato à sua avó, né? Seja grato à família. Tem sempre alguém, né, que ajudou a você, que te fortaleceu. Então nós sempre estamos precisando das pessoas, né? Precisamos também vigiar, orar e ler a Bíblia e obedecer a sua palavra. E entendemos também que a sabedoria Deus te dá, mas o conhecimento você busca, né? Sabedoria Deus te dá, mas conhecimento sou eu que tenho que buscar. Alguém pode ter muito conhecimento e ser um tolo. Tem gente que tem muito conhecimento, mas já está o quê? No terceiro casamento. Quarto, o cara tem muito conhecimento,
Tem muita gente no nosso meio que ensina, dá palestra, ensina, já está no terceiro casamento, as mulheres todas vivas. Estão ensinando. Ele tem muito conhecimento, ele conhece, mas ele é um tolo na vida com Deus. Conhecimento ele tem. Então a falta de sabedoria você não fica bem nem com você mesmo e nem com os outros. Então nós precisamos de sabedoria, e isso é Deus que nos dá. O casamento é um projeto divino de Deus na nossa vida. Foi planejado por Deus, e só é possível uma só carne entre marido e mulher. Olha o que Deus criou. Não é possível uma só carne você com a sua mãe. Não é possível. Não é possível uma só carne você e sua irmã. Não é possível. Não é possível uma só carne você e o seu pai. Não é possível. Só é possível uma só carne você e o seu marido, seu esposo ou esposa. Não é possível você ser uma carne, você e sua mãe. Não tem como. Só é possível uma só carne entre marido e mulher. Foi Deus que criou assim. Foi Deus que estabeleceu. A ideia de Deus no casamento é que não seja dois, mas um. Mas qual é o perigo em uma casa? Quando há divisão dentro da casa. Quando a esposa ou o esposo tenta dividir a casa. É difícil ser dois e pensar com um. Um quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda. O pastor Miles Monroe, ele diz uma frase, que o maior poder na terra é a visão e a unidade. Quando alguém toca nisso, destrói. Quer acabar com o casamento? Basta um pensar de uma maneira, outro pensar do outro, daqui a pouco acontece um divórcio. Divórcio quer dizer divisão. Eu quero ir por aqui e você quer ir por lá. Então nós vamos nos separar. Divórcio quer dizer divisão, é a mesma coisa. Então o divórcio vem por causa disso. Divide. Então é difícil ser dois e pensar como um. Isso é muito difícil. É uma luta para nós. Dentro de uma casa, um homem e uma mulher, sendo dois, pensar como um. Isso é difícil para nós. Difícil para o homem, é difícil para a mulher. Isso é difícil. Mas quando você pensa no bem da casa, no bem para toda a família, você submete aos princípios de Deus. Você submete porque isso vai ser bom para os seus filhos, vai ser bom para o seu futuro, então você submete. Mas é difícil ser dois e pensar como um. É por isso que o divórcio aumenta cada dia no país, no mundo, porque não é fácil. E mostrou que na pandemia teve um número muito alto de divórcio, porque as pessoas estavam em casa, o casal estava em casa, não poderia ir trabalhar, então muito perto o dia todo sai fogo, sai faísca, não dá para ficar muito perto o dia todo. Então na pandemia a mulher e o marido em casa, então o divórcio disparou, o homem não aguenta essa mulher, a mulher não aguenta esse homem, disparou. Então é difícil ser dois e pensar como um. Eu penso de um jeito, minha esposa pensa de outro. Eu quero uma coisa e minha esposa quer outra. Significa que nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nossos planos têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Provérbios 16, 1:3 diz que as pessoas podem fazer seus planos, porém o Senhor Deus que dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Nossos planos têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Meu plano tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu acho que vai dar certo, não é aquilo que eu acho que tem que ser assim. Não, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. O que é mais perigoso num casamento é a divisão. Isso é um problema. Divisão numa casa, divisão em um lar. E o próprio Jesus disse que uma casa, quando ela está
dividida contra si mesmo, ela não pode ficar de pé. Ela é destruída, porque o de dentro destrói a própria casa. Então isso é perigoso. E o importante também, o voto é importante. E não cumprir o voto é retirar toda a semeadura que um dia você fez, que um dia você semeou. A Bíblia diz assim: é melhor não votar do que votar e não cumprir. Você não é obrigado a se casar. Pode ficar